Olá, olá, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje nós chegamos à penúltima aula do Teologia para Filhas, um Outubro Rosa diferente. Penúltima aula, vencemos, estamos vencendo. Esse mês, ele trouxe muitas surpresas, assim, sabe? Eu recebi muitas mensagens, eu recebi muitos testemunhos, eu recebi mensagem de pessoas que foram para a igreja pela primeira vez. Eu recebi mensagem de pessoas que decidiram olhar para Deus assim e obedecer ao propósito. Nossa, foram muitas mensagens. Depois eu vou fazer um resumão lá e vou postar para vocês acompanharem também o que tantas mulheres passaram assim. Foi incrível, né? E que o Senhor multiplique isso, né? Que o Senhor multiplique, que no decorrer, porque os vídeos vão ficar salvos ali no YouTube, que no decorrer dessa caminhada aí mais mulheres vejam em outro momento, talvez. As lições não, tá? Na sala de aula do Google não, mas no YouTube vai ficar salvo aqui, tá? Inclusive foi a pedido mesmo das irmãs aí que estão acompanhando, tá? Então foi por isso que eu decidi deixar, certo? Então, a aula de hoje se chama Mulheres que Continuam. Lembra que ontem a gente falou sobre influência, sobre influenciar? Então, eu quero te trazer uma reflexão. Imagina se você começar a influenciar e permanecer influenciando. Como que vai ser isso daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos? Porque a influência ela não precisa ter um tempo determinado, não é para 15 dias, para um mês, para 2 anos. Ela pode ser até que o Senhor volte, né? Durante toda a sua vida você pode influenciar. Aqui a nossa aula de hoje vai se basear em Filipenses 3,14, que diz assim: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que forte. Paulo escreve isso preso, cansado, e mesmo assim ele não deixou o propósito. Sabe por quê? Porque ele entendeu que a caminhada com Deus não é sobre velocidade ou sobre um tempinho determinado, é sobre constância. Então, minha irmã, quero te falar que muitas começam, muitas, mas poucas continuam. Mas as que continuam são as que Deus usa para transformar nações. Então começa dentro de casa, mas isso vai para bairros, cidades, estados, países. Hoje quem influencia o país, né, trazendo o evangelho, não começou assim. Começou dentro de casa. Continuar a escolher, permanecer quando a emoção acaba. É seguir obedecendo, mesmo sem entender. É continuar amando, mesmo depois de ser ferida. É seguir servindo, mesmo quando ninguém agradece. Continuar é um ato de fé silenciosa. E essa fé é o que separa quem apenas ouviu Deus sobre algo que ele fez, sabe? É o que separa de quem realmente conhece a Deus. Ruth é um exemplo disso pra gente lembrar, ó. Ela perdeu o marido, perdeu o lar, decidiu continuar com Noemi e ainda disse assim pra ela: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E naquela ocasião, ela decidiu continuar seguindo a sogra e ainda ela se tornou parte da genealogia de Jesus. O céu valoriza a fidelidade. Ele quer a nossa fidelidade. Deus não se impressiona com quem começa empolgado, com quem dá show, pirotecnia nos palcos. Ele quer só a nossa constância. Porque a constância é o terreno onde o reino cresce. Se a gente tem constância, mais pessoas vão conhecendo a respeito do reino e tendo a oportunidade de ouvir e decidir. Mas eu sei, assim, que é sempre um desafio, né? Eu sei que continuar nem sempre é fácil, tá? Eu compartilho desse pensamento. Eu não tô dizendo nada aqui que não comece em mim. Existem dias que a gente não quer fazer nada, existem dias que a alma quer sumir, né? Quer sumir, não é assim? Tem momentos que a fé parece pequena, tem momentos que você não crê muito, né? É nesse momento que a gente acha a graça dele. É nesse momento. E é assim que a gente precisa aprender. Encontrar a graça nesses momentos. 2 Coríntios 12:9 diz assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, continuar não é uma questão de ser forte, de estar preparada. É uma questão de graça, de entender que é a graça dele sobre a nossa vida. Quem depende da graça não desiste, se renova.
A mulher que continua, não é porque ela nunca cansou, não é porque ela nunca se sentiu abalada, é porque ela sabe que ela é sustentada. Ela pode até chorar, mas ela não para. Porque o amor de Deus é maior do que o cansaço da nossa alma. Paulo também disse assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante de mim. Às vezes a gente precisa esquecer do que passou, sabe? Esquecer do que passou. Teve muita dor, teve muito sofrimento, a gente precisa esquecer do que passou. E olhar para frente, olhar entendendo que é hora de avançar para as coisas que estão diante de nós. Continuar exige deixar o passado no lugar dele, no passado, para trás. Não dá para correr olhando para trás. O peso da culpa, das decepções e até das glórias antigas te impede de prosseguir. Deus quer vinho novo. Deus é daqui para frente, sabe? O que passou, a gente não fica trazendo mais. O segredo é olhar para frente, porque o que vem é maior do que o que passou. O futuro nas mãos de Deus é sempre mais poderoso do que o passado nas nossas. Tá entendendo? Então, o futuro nas mãos dele é mais poderoso do que o passado na nossa mão. Às vezes, o obstáculo não é um inimigo. Para continuar, para perseverar, às vezes o obstáculo é o desânimo. Muitas vezes, o obstáculo é a ingratidão. Quantas vezes você já serviu e ninguém percebeu? O céu percebe. E Deus registra cada gota de fidelidade. Imagina assim, que cada ato de fidelidade seu é uma gotinha. Deus registra todas. Colossenses 3:23 diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. É isso que mantém uma mulher constante. Ela não faz por aplauso, ela faz por amor. As mulheres que continuam são as colunas do reino. Elas são aquelas que permanecem firmes mesmo quando muitos desistem. São aquelas que sustentam orações, ministérios e famílias com lágrimas e fé. E o céu a chama pelo nome. O céu chama você pelo nome quando você decide sustentar a sua família, o seu ministério, com fé, com lágrimas se for necessário. A própria Ana é um exemplo de lágrima pra gente, né? Ela continuou orando. Débora continuou liderando. Maria continuou aos pés da cruz. Essas mulheres lembram a gente do quê? De que Deus se revela para quem não desiste. Continuar é amar. Anota aí no seu caderno. Continuar é amar. Só continua quem ama mais a Deus do que a própria vontade. Porque o amor é a força que mantém a fé viva. Quando tudo falha, a gente sabe que ele não falha. E se você se sente cansada, o Espírito fala para você: não para agora, não para agora. Você está muito perto. O que eu comecei, eu vou terminar. Grava essa frase aí no seu caderno. O segredo não é começar bem, é continuar com fé até o fim. E antes de encerrar hoje, eu quero muito pedir para que você ore ao Senhor. Hoje, sendo a penúltima aula, eu quero que você ore ao Senhor, falando para Ele que mesmo cansada, você se compromete a permanecer. Que mesmo sem entender, você se compromete a confiar. E mesmo chorando, você se compromete a seguir, porque a graça dele nos sustenta até o fim. Não esquece disso. Se você quiser escrever aí, pode escrever. Senhor, me ensina a continuar. Escreve aí. Mesmo cansada, eu quero permanecer. Mesmo sem entender, eu quero confiar. Mesmo chorando, eu quero seguir. Porque a sua graça me sustenta até o fim. Glória a Deus. O Espírito Santo vai te renovando. Ele vai te renovar. Porque ele sempre renova as mulheres, as pessoas que decidem continuar, tá? Aqui a gente tá falando sobre Deus, sobre relacionamento com Deus, sobre as obras para servir a Ele. Aqui eu quero que você se despida de toda a religiosidade que ainda há em você. E eu também quero me despir de toda a religiosidade que ainda há em mim para servir ao Senhor com tudo o que eu tenho, com tudo o que eu sou, com o meu coração, com a minha mente, com o meu conhecimento e com tudo que ainda há de vazio em mim, para que Ele preencha. Então, declara ao Senhor: Senhor, eu quero viver para o Senhor, eu quero viver no meu trabalho, na minha família,
nas minhas visitas, com as minhas amigas. Eu quero viver para o Senhor, tá bom? E amanhã, eu vou chorar, que amanhã a gente vai chegar na nossa última aula. Amanhã a gente chega à última aula do Teologia para Filhas. E eu quero declarar sobre a sua vida bênçãos, capacidade do céu para a sua mente, que você tenha uma mente renovada. E amanhã a nossa aula se chama Chamadas para Permanecer em Cristo. Chamadas para permanecer em Cristo. O destino final de toda filha restaurada é Cristo. É permanecer nele, tá bom? Até lá, siga firme, com os olhos no alvo e o coração no Senhor. Deus te abençoe e até amanhã. Tchau!